Tudo isso feito no dia 9 de fevereiro de 2002, às 19h30. Eu saí da casa da minha mãe, era um sábado à noite. Eu saí da casa da minha mãe para a rodoviária de Foz do Iguaçu. A minha mãe estava sentada no sofá, passando a novela das 7. Não sei qual novela. Eu fui me despedir dela. Ela chorando, sentada. Ela se levantou, eu dei um abraço. Eu falei assim para ela: mãe, hoje a senhora está chorando porque eu estou indo para o seminário. Amanhã a senhora vai estar sorrindo por me ver feliz por estar no seminário. E de fato, foi bem isso mesmo. A gente planeja, Deus faz acontecer. E foi bem assim. Um ano depois, na Páscoa de 2003, a minha mãe foi me visitar no seminário. Porque vocês ficaram um ano sem se ver. Um ano sem se ver. Entendi. Ela foi me visitar no seminário em São José dos Pinhais. E no domingo da Páscoa eu estava fazendo comentário. Sempre gostei de fazer comentário de missa. Sempre. Não de ler no papel, de fazer no espontâneo, né? Sempre gostei de falar na espontaneidade. Eu fazendo comentário daquela missa, eu olhei para minha mãe assim: hoje, mãe, a senhora está aqui feliz, chorando de alegria por me ver eu no seminário feliz. Aí ela chorou, nossa, se derreteu. E de fato, e de lá para cá, e ai se eu falar em desejar, acho que é a primeira a ser contra. Quem no início não apoiou, hoje é uma grande apoiadora, defensora. Claro, eu entendo. Não entendia, não compreendia. Sim. É uma questão de conhecer, de aprender, de conhecimento. Como é importante como é importante o conhecimento, seja no senso comum, o conhecimento da Dona Maria que limpa o banheiro, daquela senhorinha da roça, quanto o conhecimento acadêmico. Não é que qual é o melhor, é que todos têm uma experiência e todo conhecimento te remete a alguma coisa, né? O conhecimento da Dona Maria lá da roça não é superior ao meu e o meu não é superior ao dela. Ela tem um conhecimento, tem que ser respeitado, tem que ser valorizado. É aquilo que a vida deu para ela. Talvez foi só aquele momento que ela teve de aprender para conhecer. Então, eu valorizo muito, né, o conhecimento em diferentes esferas, em diferentes dimensões. A minha mãe tem um conhecimento genuíno, puro, da roça, de uma cidade pequena, quer dizer, a vida deu isso para ela. Então, entendo que no momento X ela não entendeu. Depois que ela compreendeu e percebeu, o filho não foi embora, o filho tá vivo, o filho pode voltar, pode ligar, pode escrever, pode vir, ela pode visitar o seminário, ela pode conhecê-la, como ela já veio aqui, né? Sim. Ela ganhou mais uma família. A família nossa se expandiu, porque aonde existe um padre, a família daquele padre se torna a família de todos os demais padres, se torna, você amplia, né? E hoje, assim, então, foi essa experiência, assim, né, de namoro, de encontro vocacional, de discernimento, depois o magistério também, né, e mesmo entrando para o seminário em 2002, como eu já entrei com o magistério e a pedagogia, eu já entrei naquele ano assumindo 8 turmas de aulas, né, já tinha 8 turmas do 5º ao 8º ano trabalhando no ensino de valores e trabalhando filosofia e história. Quer dizer, já entrei no seminário. Entendi. Por ter já uma profissão, por ser já professor, já entrei dando aula no Colégio Dom Orione em 4 Barras. Então, porque são quantos anos o seminário? O seminário eu entrei em 2002. Me ordenei padre no dia 8 de dezembro de 2012. 10 anos. Aniversário da cidade era Foram 10 anos. Foram 10 anos de estudo, né? Caramba. E isso mesmo depois do ensino médio, magistério e pedagogia, porque você tem as etapas necessárias que são próprias da congregação. Aspirantado, postulantado, noviciado, filosofia, teologia, tirocínio. Tem etapas que são próprias. Tem as matérias eclesiais. Teologia é uma matéria eclesial, né? A filosofia é uma ciência humana, mas necessária também para aquele que deseja ser padre. Antes da filosofia e antes da teologia, tem as disciplinas, né, os conteúdos próprios de cada congregação. Assim como os salesianos, franciscanos, beneditinos, nós orionitas também temos uma grade formativa, né? Então, estudei 10 anos para ser padre. Tudo em Curitiba? Comecei em 4 Barras, 2002, primeiro ano. Segundo ano da minha formação seminarística foi em São José dos Pinhais, o ano de noviciado, fui noviço. Depois
2 anos de tirocínio. Tirocínio é uma palavra italiana para dizer 2 anos de apostolado, né? 2 anos de pastoral, de serviços entendi. pastorais. 1 ano foi aqui em Guararapes, perto daqui nas nossas casas que nós temos ali. O 2º ano foi numa missão, numa paróquia nova que nós assumimos em Dourados, 2005. 2006, 2007, 2008 fiz a graduação da filosofia em licenciatura. Poderia escolher o bacharelado ou licenciatura. Como eu já vinha de uma caminhada de magistério, pedagogia no campo da educação, eu vou continuar na educação. Eu creio muito na educação. Eu acredito na educação, né? Ela alavanca, ela transforma, ela constrói, ela derruba barreiras, viseiras, né? A educação, ela tem essa faceta de abrir horizontes, né? Sempre gostei, vou continuar na educação. Aí optei por fazer filosofia em licenciatura, fiz 3 anos. Aí me formei em dezembro de 2008, 2009 a 2012, me mudei para Grande São Paulo, na região metropolitana Cotia. Lá em Cotia, para fazer a graduação da teologia, os últimos 4 anos, né, antes da ordenação sacerdotal. Então, essa foi um pouco a minha trajetória acadêmica, né? Teologia, filosofia, pedagogia, magistério, né? Dentro desse contexto tudo. E a ordenação foi aonde? A minha ordenação sacerdotal foi no dia 8 de dezembro em Foz do Iguaçu. Ah, é você que escolhe o local? Isso, geralmente, a ordenação sacerdotal é aonde está a família do ordenando. Não é uma regra geral, mas geralmente é na cidade de origem, é na paróquia de origem, né? A minha ordenação diaconal, né, a penúltima etapa antes do presbiterato, foi no dia 24 de março de 2012, em Cotia. E no final daquele ano, 2012, dia 8, eu optei por me ordenar em Foz do Iguaçu. Me ordenei na paróquia aonde eu comecei a namorar. Me ordenei na paróquia aonde comecei a namorar, aonde eu namorei. Me ordenei na paróquia onde eu fiz a minha primeira confissão. Me ordenei na paróquia onde eu fiz a minha catequese. Na paróquia onde eu fiz a minha primeira Eucaristia e a minha crisma. Então, onde tudo começou. Praticamente aonde começou a minha vida da iniciação cristã, ali eu me ordenei padre, nessa paróquia. E a minha primeira missa eu celebrei na paróquia Nossa Senhora da Luz, Vila C, onde hoje mora a minha família. Então, a primeira missa na paróquia onde hoje a minha família mora. E a minha ordenação na paróquia onde tudo começou na minha vida de catequese, de vocação, discernimento, namoro, né? Até hoje, né? Essas 2 paróquias fazem parte do meu coração, porque uma eu cresci, me ordenei padre nela, e na outra celebrei a minha primeira missa, né? Claro, dentro também, quando eu falo das alegrias da ordenação, não posso esquecer também que dentro da ordenação, na semana da ordenação, né, a minha mãe ficou viúva. Eita. Na semana? Bem na semana. Foi o ano 2012. Eu fui de São Paulo para Foz do Iguaçu dia 29 de novembro. Passei por Londrina e no dia 30 desci até Foz do Iguaçu. Cheguei em Foz do Iguaçu, os meus pais separados, né, já estavam em Foz do Iguaçu no dia 2 de dezembro. O meu padrasto, pai dos meus irmãos, veio me visitar para dizer, eu vou participar da tua ordenação, desse momento da tua vida, por mais que ele não morava com a minha mãe, mas ele veio, né, que foi convidado para isso, né? Ele chegou no dia 2, lembro como se fosse hoje, dia 2 de dezembro, eu estava no quarto, a minha mãe disse assim, olha, o teu pai chegou. Eu chamava ele de pai, né? Teu pai chegou, você não vai vir cumprimentar ele? Eu falei assim, sim, mãe, eu vou lá. Cheguei na cozinha, cumprimentei ele, abracei ele, me abraçou. A minha mãe mostrou para ele a minha roupa. Ó. Essa vai ser a túnica, essa vai ser a estola, essa vai ser a casula que o Oswaldir vai usar no dia da ordenação. Ele, vai ser tudo... Ele disse, tudo branco, né? Por que tudo branco? Porque dia 8, pai, é o dia da Imaculada Conceição. Nós estamos no Advento, cor roxa, preparação para o Natal. Mas vou usar tudo branco no dia da minha ordenação, porque a liturgia permite. Depois, tomamos o café, ele saiu com o filho mais velho dele, para dar uma volta no bairro. E durante esse passeio, ele teve um ataque fulminante do coração.
e veio a morrer. Enquanto eles estavam passeando, eu fui para uma missa, porque naquele dia, era um sábado, dia 2 de dezembro de 2012. Naquele dia ia começar a semana vocacional de preparação para a minha ordenação. E tínhamos uma missa marcada no dia 2 às 20 horas. Eu estava na sacristia da igreja matriz Nossa Senhora da Luz. Quando tocou o celular, eu atendi, era minha cunhada, a Dilmara. Oswaldir, o teu pai acabou de morrer. Nos braços do Gil. O Gil é o Altamiro. Sim. Nos braços do teu irmão. Eu olhei assim, eu estava de túnica, estava com a estola de diácono na mão, e o padre Márcio, que ia presidir a missa, olhou para mim assim. Eu falei, olha só, olha a resposta que eu dei para Dilmara. Por que ele veio morrer hoje? Olha, por que ele veio morrer hoje, na missa de abertura da semana vocacional da minha ordenação? Falei. Ela falou, ele morreu e o Gil já levou ele para o hospital. Eu pensei, a igreja lotada, a minha mãe sentada, os meus dois irmãos lá com ela, uma parte da família lá com ela na igreja, eu na sacristia. O que eu vou falar? O padre Márcio, Oswaldir, a missa acontece? E agora? Você fala? Eu falo? Como é que vai ser? Falei, padre Márcio, vamos rezar a missa, tudo que nós planejamos, vamos fazer acontecer. Tudo. E no final, eu vou pedir para alguém, pedir para a Emídia, a ministra, no final eu vou dar um recado. Você convida a minha mãe para dar uma volta lá fora. Eu vou comunicar ao povo da missa do que aconteceu. De fato, né? A missa aconteceu, o padre Márcio rezou, eu fiz a homilia, tudo que a gente havia planejado aconteceu, menos a morte. Depois, no final, eu dei o recado. Né? Só pensando, e por respeito à morte, se nós pudéssemos voltar para nossa casa em silêncio, seria ótimo. Todos saíram, mais de 600 pessoas naquela missa. Todos saíram em silêncio para suas casas, sabe? Por respeito àquele momento, Sim. né? Nossa, foi assim, ó, um momento de Deus de Deus. Até na hora da morte, eu não consigo me desesperar. Né? Para rezar, para falar, para motivar. Claro que sei e compreendo muito bem, não sou eu. Não somos nós. É Deus quem age em nós. A gente é apenas um instrumento, um sinal nas mãos de Deus. Tem essa compreensão. Aí chegamos em casa, descemos, fui na sala. Falei, mãe, vamos sentar e conversar. Mãe, a vida tem alegria, a vida tem dor, a vida tem ordenação, a vida tem nascimento e a vida tem morte. Morte? Morte de quem, menino? Falei, morte, mãe. A gente nasce, a gente morre, né? E a vida também tem isso. Depois eu falei para ela, durante a missa, a Dilmara me ligou, me comunicou que o pai teve um ataque fulminante. Eu sempre chamei de pai, mesmo não sendo meu pai, mas por respeito. Sim. Daí, quando eu terminei de dizer, ela desmaiou. O início da semana vocacional de preparação para a minha ordenação foi marcado pela morte, pela missa e por várias pessoas que vieram de fora para essa semana, né? Irmãs, padres, seminaristas, que vieram para ajudar nessa semana. Né? E mesmo em meio a tanta dor, tanto sofrimento, nunca me desesperei. Eu digo nunca assim, ó, esse advérbio de negação para dizer, nem nesta hora da dor eu me via desesperado, porque nunca me senti sozinho, nunca me senti órfão de Deus, nem na alegria e nem na dor.